Como vocês estão vendo, vocês todos passaram no teste, são pessoas. O objetivo do teste era ver se tinha um alienígena na sala. Brincadeira. Tá? Isso aqui é um exemplo do que a gente vai estudar agora nessa segunda parte da disciplina. Nós vamos ver aplicações de redes neurais convolucionais na área de processamento de imagens e visão computacional. Tá? Isso aqui especificamente é um exemplo de uma rede de detecção de objetos, uma rede chamada YOLO. A gente hoje não vai falar de detecção de objetos, nós vamos começar do básico. Tá? Mas é um exemplo de como essas técnicas se tornaram, por um lado, poderosas e, por outro lado, versáteis. Vocês estão vendo aqui detecção de multi-objetos em tempo real. De vez em quando ele dá uma travadinha. Tá? Isso aqui roda em JavaScript dentro do browser. Tá? É uma implementação de TensorFlow para JavaScript dentro do browser, onde se adaptou o algoritmo da rede YOLO, You Only Look Once, que é uma rede de detecção de objetos. Então, mesmo dentro de um browser rodando JavaScript na CPU, você consegue fazer detecção em tempo real. Ela não é perfeita, ela de vez em quando dá uma travada, mas funciona bastante bem. Então, eu coloquei isso aqui muito mais com o objetivo de motivar vocês. Tá? A gente vai ver um bocado de coisas, inclusive para o trabalho de vocês lá de ônibus, caminhões, etc. Isso aqui é a solução. Tá? A gente vai ver isso na aula que vem. Hoje a gente vai falar de reconhecimento de imagens e vamos falar um pouco do básico também, né? Para que vocês entendam do que a gente está falando quando a gente está falando de redes neurais convolucionais. Na semana que vem a gente vai entrar em duas aplicações específicas, que são, por um lado, a detecção de objetos e a segmentação semântica. Eu tenho uma animação em tempo real de segmentação semântica também. A gente vai deixá-la rodando na semana que vem para vocês também verem isso acontecer em tempo real e entenderem como é que acontece. Eu não vou fazer o spoiler hoje e mostrar. Esse aqui eu resolvi colocar o spoiler para que vocês se motivem. Então eu vou fechar isso aqui. Vou dar uma passadinha rápida em algumas coisas aqui. Vocês devem ter visto, eu atualizei o Moodle da disciplina. Tá? A gente tem uma sessão para cada coisa. Originalmente isso estava previsto uma por semana. Como a gente não tem... Aqui está o spoiler da segmentação semântica. Como nós não temos mais esse tempo, porque a disciplina começou atrasada, a gente vai fazer 2 ou 3 capítulos desses por semana. Tá? Como eu falei para vocês, dá tempo, a gente consegue resolver. Então, hoje a ideia é falar um pouco de redes neurais, para quem não viu ainda. Em seguida, a gente falar de redes neurais convolucionais, explicar o que é. E aí, rapidamente, falar de reconhecimento de imagens. Aqui eu nem preparei um PowerPoint, eu vou mostrar em cima de alguns modelos e de um notebook, que está lá, inclusive, no nosso GitHub, para vocês executarem. A sugestão é que executem no Google Colab e não no seu computador em casa. É o que eu vou fazer hoje. Tá? O notebook está aqui. Esse que eu passei para vocês é o famoso exemplo de cães e gatos. Bem trivial, mas ótimo para a gente dar uma demonstrada nestas coisas. Tá? Algumas coisas eu vou me basear no nosso material online aqui. Tá? Isso aqui é um glossário que eu criei de termos, que é interessante. Você pode acessar esse glossário diretamente a partir aqui da página de visão computacional. Eu vou dar uma passadinha nesses modelos todos também com vocês hoje, para vocês entenderem o universo de aplicações e de modelos que a gente tem. Hoje nós vamos nos concentrar principalmente nisso aqui, tá? Reconhecimento de imagens, mas eu vou situar vocês dentro de todo o resto também. Tá? Então, para a gente poder começar, vamos lá ao primeiro. Na verdade, não, eu vou direto para o segundo, depois a gente volta para o primeiro PowerPoint. Tá? Então, como eu tinha colocado para vocês lá no início, tá, da disciplina, a
rede neural convolucional, dentro desse panorama da visão computacional, ela gerou uma quebra de paradigma, porque ela representa um método de processamento de imagens único, monolítico, apesar de ela ter partes aqui, a parte de classificação, a parte de representação de características, uma parte de extração de detalhes iniciais. Ela, na verdade, você a trata como um processo monolítico que não dá para você dividir em pipeline. Então, diferentemente de tudo que a gente tinha antes, que a gente podia dividir em pré-processamento e filtragem, condicionamento e simplificação, rotulação e descrição, e interpretação e classificação, uma rede neural convolucional, você tem isso realizado por um grande bloco de código caixa preta que, de uma forma mais ou menos holística, eu não gosto muito desse termo, de uma forma compacta, codifica todos esses processos em um único processo, um único algoritmo. Entra uma imagem, sai uma classificação, sai uma interpretação. Então, é um processo que vai diretamente de imagem para um modelo, para a semântica da imagem. Bom, para a gente poder falar de redes neurais convolucionais, a gente vai ter que abordar inicialmente problemas com as redes neurais artificiais, tá? ANN, Artificial Neural Network, tá? Tradicionais. Aí eu vou colocar uma pergunta para vocês. Quem de vocês já viu rede neural? Sabe do que a gente está falando? Algo entre 40% e 60%. Se eu pegar os que levantaram a mão com vontade, nós temos 40%. Se eu contar os inseguros, temos 60%. Tá? Então, assim, para a gente poder falar disso, a gente precisa primeiro dar uma introdução rápida à rede neural artificial. Tá? Como eu falei para vocês no início da disciplina, o objetivo da disciplina é que ela seja acessível a gente que não é de computação, a gente que não é de engenharia elétrica e a gente que não é de engenharia de automação. Tá? Seja acessível também a pessoa que não é da engenharia, que é da ciência da informação, que é do design, etc. Para isso, a gente vai manter a coisa em alto nível. Então, eu vou trazer para vocês uma introdução a redes neurais com esse objetivo, alto nível. Eu vou mostrar a matemática para vocês, falar um pouquinho da matemática, que a gente tem que ter falado para a gente depois poder voltar para essa transparência aqui dos problemas. Tá? E aí a gente vai entrar na área de rede neural convolucional. Então vamos ao nosso PowerPoint. Não é este, é este aqui. Tá? O objetivo disso aqui é principalmente situar vocês. Tá? Então é uma recapitulação. Eu vou eventualmente apagar a luz aqui da frente. Acho que fica melhor, não? Para vocês verem aqui. Tá? Então isso aqui é uma parte do assunto de redes neurais lá da nossa disciplina de graduação de reconhecimento de padrões. Tá? E eu vou falar um pouquinho aqui da história. Então, a ideia de você modelar matematicamente um neurônio, tá? Surgiu pela primeira vez, tá? Com duas pessoas, Warren McCulloch e Walter Pitts, em 1943, aonde eles publicaram este livro, Logical Calculus of the Ideas Immanent in Nervous Activity, onde eles propõem um modelo de neurônio que tem o quê? Os seus dendritos são canais de entrada, onde cada dendrito tem uma conexão com uma determinada intensidade, um peso, onde você tem uma função G interna, que é uma função que soma essas entradas, e você tem uma função de ativação, que é uma função escada. Simplesmente ela vai sair 0 ou 1, o neurônio dispara ou o neurônio não dispara, dependendo dessa soma, se ela passa ou não de um certo limiar. Tá? Então esse é o tradicional neurônio de limiar. Tá?
Esse neurônio, ele tem uma qualidade interessante que eles provam matematicamente nesse documento deles, que você consegue pegar qualquer proposição lógica, quer dizer, qualquer fórmula lógica e modelar com neurônios desse tipo. O problema que você tem, quando você tem uma função assim, é que essa função não é derivável. Se a função não é derivável, né, ela não pode ser jogada dentro de um modelo de erro e você não consegue, com isso, produzir um algoritmo de treinamento. Então, o neurônio de McCulloch e Pitts tinha uma vantagem, isso aqui é não linear e pode ser usado para representar qualquer tipo de lógica. Com lógica você consegue descrever um monte de coisas, a hora que você coloca pesos, você consegue inclusive ir para a área do domínio de coisas numéricas, né? Mas você, para construir uma rede neural aqui, você tem que, na verdade, montar suas equações lógicas na mão, um monte de proposições lógicas, ou você pode ir além para a lógica de predicados, mas você tem que montar toda a sua teoria na mão, na forma de lógica, e aí traduzir isso na forma de neurônios, e você pode ter uma rede neural que funciona e representa aquela teoria em lógica de predicados, sem problemas. Então, esse era o pensamento dessa época, né? E ele não tinha ideia de aprendizado, o que é um problema, porque se eu consigo descrever algo na forma de lógica, eu consigo fazer um programa de computador simples com if then else que resolve o meu problema do mesmo jeito, eu não preciso de uma rede neural, né? Mas isso aqui inspirou várias coisas. Eu não sei, alguém de vocês leu aquele livro do Isaac Asimov, Eu, Robô? Por favor, desconsiderem o filme de Hollywood. O livro, não. Vocês têm que ler. É um livro da década de 40, mais ou menos dessa época, e ele vem exatamente com essa ideia. Tá? O comportamento de um robô é um conjunto de equações lógicas que você traduz na forma de uma rede neural, que é o cérebro positrônico do robô. O Isaac Asimov tinha essa mesma ideia. Como ele era professor lá em Nova York, eventualmente ele leu esse artigo, para se inspirar, ou isso talvez fosse um assunto discutido em círculos científicos na época. A ideia de que você precisa de fórmulas matemáticas para descrever o comportamento e o conhecimento de alguma entidade de inteligência artificial. Então, esse modelo não foi adiante. Por causa disso, não dava para você descrever algum jeito de fazer essa rede aprender. Mas, por outro lado, ele era um modelo muito interessante, porque isso aqui tudo junto gera uma função desse tipo e essa função é não linear. Então, teoricamente, você pode conseguir fazer isso representar qualquer coisa. Bom, alguns anos depois, um sujeito chamado Donald Hebb, em 1949, num livro chamado The Organization of Behavior, ele veio com a mesma ideia. Os pesos que fazem as conexões de um neurônio para outros neurônios através dos dendritos representam a forma como a informação flui. Só que ele se baseou em experimentos na área da biologia, com planárias, por exemplo, aonde se tinha observado que conexões nervosas que são continuamente ativadas, elas se reforçam, e outras que estão em desuso, elas vão enfraquecendo com o tempo. E ele desenvolveu um modelo de aprendizado em cima disso. Tá? E criou uma coisa muito simples. Tá? Nós temos um modelo onde essa entrada simplesmente ela é somada e é a soma que gera a saída. Tá? E também a própria saída serve como um feedback, de maneira que tudo que contribuiu fortemente para essa saída acaba sendo reforçado. O que não contribui para a saída acaba sendo enfraquecido. Isso é chamado de regra de Hebb. Tá? A regra de Hebb foi a base para a construção de redes neurais que eram capazes de aprender. Então, primeiro, essa ideia criou furor, porque ele apresentou um modelo de aprendizado. O problema dessa função aqui é que ela tem essa cara aqui.
É uma função linear. Ela não tem limite superior, não tem limite inferior e é simplesmente linear. Tá? Isso aqui limita o que a gente consegue representar de relacionamentos, de funções, quando a gente tem uma rede de neurônios com isso. Mas, mesmo assim, tá? Um sujeito chamado Frank Rosenblatt, tá? Ele, bem cedo, você vê essa foto aqui, ele é bem novo, aqui na foto, aqui ele já está mais velho. Ele, usando primeiro um IBM 704, que eu não consegui uma foto desse computador, tá? No Cornell Aeronautical Laboratory, em 1957, construiu uma rede neural usando a regra de Hebb e o modelo de neurônio de Hebb. Aqui nós temos um modelo posterior, tá? Onde a rede neural já tem deve ser a maior câmera CCD que alguém já fez, com o menor número de pixels, porque isso aqui é um sensor. Né? Ele está apresentando um círculo aqui, e aqui você vê a saída, são um monte de luzinhas mostrando o círculo que a rede neural está apresentando de saída de interpretação. Tá? Essa rede neural ela era capaz de reconhecer números bem simples, desenhados e outras coisas. Né? E isso criou novamente um furor. Uau, a gente conseguiu criar um cérebro eletrônico que aprende. Né? Só que, com essa função, isso tinha limitações, e ao invés de se continuar pesquisando e tentando eliminar essas limitações, nós tivemos um daqueles enormes azares que acontecem de vez em quando na ciência. Esses dois caras aqui, o Marvin Minsky e o Seymour Papert, não sei se alguém de vocês já ouviu falar de uma dessas duas pessoas. Da onde? Da aula de redes neurais. Da aula de redes neurais, tá. Tá. Marvin Minsky é considerado o papa da inteligência artificial. Ele produziu uma montanha de coisas na área de IA. Existe um livro dele, eu não me ocorre o nome agora, um livro grande, tá? Onde ele colocou uma montanha de ensaios sobre um monte de ideias e modelos em IA. Tá? E ele também, junto com esse sujeito aqui, que é o Seymour Papert, tá? Que é um cara que estava envolvido na área de educação em computação. Ele, por exemplo, foi o inventor da linguagem Logo. Alguém de vocês já ouviu falar do Logo, viu? Você não é velho que chega para conhecer Logo. Não, mas é que o meu TCC foi na área da educação. Ah, tá. Então, esse cara inventou o Logo, esse cara criou toda uma teoria de como pegar criança, ensinar computação, etc. E, provavelmente, um dia os dois estavam entediados, resolveram se juntar e escrever um livro detonando alguma coisa. E eles detonaram as redes neurais. Então, esse livro, a nossa biblioteca aqui tinha, um momento qualquer ele sumiu. Tá? Alguém deve ter levado para casa e nunca mais devolvido. Tá? É um livro inteiramente dedicado a destruir as redes neurais. Não tem outra coisa aqui dentro a não ser mostrar por A mais B que rede neural não funciona. Tá? Bom, quando um sujeito que é um professor do MIT, famoso por ser um teórico da inteligência artificial, escreve um livro inteiro dizendo que o negócio não funciona, todo mundo acredita. Isso aqui produziu um revés de 20 anos nas redes neurais. Durante 20 anos foi feio fazer pesquisa em rede neural, ninguém fazia, não tinha dinheiro para pesquisa em rede neural, porque o Marvin Minsky disse que rede neural não funciona. Tá? Então, como eu falei, é um daqueles azares que acontece às vezes, alguém resolve criticar alguma coisa, aquela crítica é considerada um cânon, e todo mundo para de fazer pesquisa na área, para de ter dinheiro para fazer pesquisa na área, e por aí vai. Né? Até que, em 1986, tá, um outro cara importante, chamado David Rumelhart, tá, ele publicou a versão dele do algoritmo backpropagation. Tá? Ele não foi o primeiro a publicar o backpropagation. Na verdade, um finlandês chamado Seppo Linnainmaa, alguma coisa assim,
Já em 1970 tinha proposto uma teoria da diferenciação automática, que hoje é considerada um caso geral do algoritmo de backpropagation, só ninguém deu bola. E um sujeito chamado Paul Verbus propôs usar para treinar redes neurais em 1974. Tá? Essas duas pessoas tiveram o azar de publicar os seus trabalhos em revistas de pouca significância, tá? Ninguém deu muita bola, etc. Até que veio o David Rumelhart, primeiro publicou, se eu não me engano, na ACM, e quando ele conseguiu ter aquilo publicado, ele foi na Nature e publicou na Nature. Aí todo mundo teve que olhar, não teve outro jeito. Então ele é considerado, tem um outro sujeito que trabalhou com ele, que foi o McClelland, tá? Então Rumelhart e McClelland são considerados os pais do algoritmo backpropagation, mas na verdade o negócio é mais antigo, tá? Tem, se eu não me engano, mais um russo que também tinha publicado o backpropagation numa revista em russo que também ninguém leu, tá? Eu não consegui achar a referência, é uma história que me contaram, então talvez não seja verdade. Mas ou alguém achou que esse finlandês era russo, pode ser, não sei. Tá? Em todo caso, pelo fato dele ter conseguido emplacar um artigo sobre o backpropagation na Nature, não, ele é considerado o pai do backpropagation, mas não é necessariamente a verdade. Tá? Bom, o que acontece no backpropagation? Em redes neurais, de uma forma geral, como é que a gente faz para uma rede neural aprender? Tá? Então aqui a gente tem uma rede neural tradicional, aonde nós temos sempre conexões totais, então a gente tem neurônios de entrada, tá? Normalmente a gente representa por zeta. Tá? Nesses neurônios a gente aplica um sinal qualquer. Tá? Esse sinal é propagado de acordo com os pesos. Tá? Então, da camada K para a camada J, normalmente a gente bota ao contrário. Tá? Para JDK. Tá? O peso, essa ativação, ela é propagada para cá. Ela produz uma ativação na camada interna, que, por sua vez, é propagada adiante para uma camada de saída. Bom, e como é que a gente faz esse troço aprender? Inicialmente, nós colocamos pesos aleatórios aqui. Tá? Nós comparamos isto com uma saída esperada, que é o que a gente quer que a rede neural aprenda. Ou seja, eu tenho um exemplo de um dado de entrada aqui, tá? E eu quero que a rede neural, uma foto de um cachorro, por exemplo, eu quero que a rede neural aqui diga cachorro. Tá? Então, eu apresento o que eu quero que ela diga aqui. Tá? A gente normalmente chama isso de xi, essa variável grega, essa letra grega aqui. Tá? E aí nós vamos ter o quê? Nós vamos ter um erro, que é a diferença entre a saída esperada e a saída gerada. Tá? Esse erro, nós vamos fazer o quê? Tá? Isso aqui não é uma coisa específica do backpropagation. Isso aqui, tá? Já lá, o neurônio de Donald Hebb fazia desta maneira. Tá? Aquela implementação em hardware daquela rede neural que vocês viram a foto lá, já fazia isso desse jeito. Tá? Você propaga esse erro de volta. Como? Você usa os pesos no sentido inverso para propagar, ou seja, este neurônio contribuiu para o erro que tem aqui com a intensidade dada por esse peso que tem aqui. E esse é o erro que vai ser propagado de volta aqui. Então, eu desmultiplico esse erro e mando isso de volta aqui, produzo uma ativação aqui, que na verdade o que é? O erro propagado para dentro da rede. Tá? E aqui eu faço agora a mesma coisa. Tá? Eu vou propagar isso de volta para cá. Tá? Muito bem. E como é que a gente faz isso aprender? Tá? A intensidade do erro que chega aqui, eu vou multiplicar por uma taxa de aprendizado, que deve ser um valor pequeno. Tá? Nessas redes neurais aqui, nessa época, a taxa de aprendizado era em torno de 0,2, a gente usava normalmente. Tá? Hoje em dia, vocês vão ver, a gente usa 0,02, 0,002, por aí, dependendo. Tá? Essas redes aqui, elas tinham a taxa de aprendizado mais alta.
Depois de eu multiplicar esse erro pela taxa de aprendizado, eu uso isso para fazer o quê? Para corrigir os meus pesos aqui. Quer dizer, eu faço os pesos mudarem na direção da redução do erro. Tá? Então, isso eu já tinha lá antes, usando neurônios de Hebb, naquele perceptron original. Tá? E eu tenho aqui também. O que mudou dentro dessa história toda, tá, é como é que eu trabalho com isso. Então eu não vou entrar em muitos detalhes matemáticos aqui, para a gente não, tá, para a gente não entediar vocês demais. Tá? O objetivo aqui é a gente entender isso aqui. Tá? Então, antes, eu acho que isso aqui está numa transparência mais adiante. Aqui, tá? Então, qual foi a grande sacação, tanto do David Rumelhart e do colega dele, o McClelland, quanto daquele finlandês e daquele alemão antes. Tá? Isto daqui é não linear e é legal, eu posso pegar qualquer proposição lógica que eu imaginar e eu consigo representar usando neurônios que têm uma função de ativação assim. Isso me dá um valor discreto e não necessariamente o resultado é muito exato, mas eu consigo pegar a coisa mais intrincada que seja e com neurônios com essa função eu consigo representar. O meu problema é que isso daí não aprende. Aí eu vou para o perceptron, aquele que o Marvin Minsky e o Seymour Papert detonaram. Essa função de ativação aqui, ela é fácil, ela é derivável, é fácil de eu representar o erro em função dela, tá? Só que eu tenho dois problemas. O primeiro problema é que o domínio dela é aberto para o infinito e para o infinito aqui. Isso já é um problema, significa que os meus pesos não têm limite para crescer ou para decrescer. Tá? Isso pode me gerar problemas lá na frente, uma rede neural tendo um output monstruoso, ou pesos crescendo demais, e daqui a pouco tem coisas que a rede não consegue representar. E o segundo problema é aquele de que não adianta quantos neurônios ou quantas camadas de neurônios eu ligo em sequência, qualquer sequência de neurônios vai ser o quê? Uma sequência de transformações lineares. Todos vocês que fizeram álgebra lembram que qualquer sequência de transformações lineares tem uma transformação linear equivalente. Não tem jeito. Quem faz computação gráfica comigo sabe disso. A gente representa um monte de transformações gráficas, primeiro individualmente, depois multiplica as matrizes todas uma pela outra e tem uma matriz de transformação final que faz tudo de uma vez só. Se a gente não fizesse assim, não dava para fazer computação gráfica em tempo real. Então, isso é um problema, porque a capacidade representacional de uma transformação linear, tá, é limitada. Então, a sacação dessa turma toda foi de que a gente pode ir para uma outra área, para a área do que a gente chama de funções quase lineares. São funções não lineares, porém que têm um comportamento constante e crescente, e que podem ser usadas para representar uma relação. Então, funções com esta cara aqui foi a proposta do Rumelhart e do McClelland. Funções que, elas têm um limite inferior, tá, na imagem dela, elas têm um limite superior na imagem dela, tá, e elas aqui no meio têm um comportamento que é próximo de uma função linear, mas não é exatamente linear. Tá? Então, aí tem várias funções que podem satisfazer essa ideia. Tá? Funções que são monotônicas, crescentes, não lineares. Tá? Deriváveis. A tangente hiperbólica, por exemplo, ou a função logística, tá? São os dois exemplos mais comuns. A tangente hiperbólica ela vai ter uma imagem que vai de -1 a +1, e essa aqui vai de 0 a 1. Tá? A grande vantagem dessas funções é que
as derivadas delas são muito parecidas com elas mesmas, e isso facilita enormemente o nosso cálculo. A hora que eu vou trabalhar com a retropropagação do erro, eu preciso da derivada. Se eu tenho uma função que, na hora que eu calculei, ela, para ir para frente, eu tenho um resultado que é muito fácil de pegar e gerar a derivada dele, fica mais simples para mim também. Foi a argumentação do Rumelhart na época para a gente trabalhar com essas duas funções e não outras funções. E com base nisso, então, ele definiu uma função custo, que é basicamente o quê? A nossa função do erro quadrático, que a gente coloca aqui como a diferença entre o esperado e o produzido. O é o produzido e xi é o esperado. Se a gente pega e aí substitui qualquer uma dessas funções, se eu não me engano aqui a gente está pegando essa, e joga ela aqui dentro, a gente vai ter aqui a nossa função de ativação aqui dentro, dada como que? A derivada parcial em relação aos pesos do erro multiplicado por uma taxa de aprendizado eta qualquer. E aí eu tenho o meu erro definido para a saída da rede. E a partir daí eu só preciso, a gente chama isso de regra delta. Então, essa regra delta, ela ficou um pouquinho diferente do que a gente tinha lá no Perceptron, mas basicamente aqui eu tenho o quê? Eu tenho a derivada da ativação. E aí, na hora que eu vou... Então, isso me dá já a regra de aprendizado para uma camada. E para as camadas internas, eu tenho que pegar o quê? Eu tenho que pegar o resultado dessa regra de aprendizado e jogar de novo dentro da regra delta. Isso aqui feito uma vez, eu posso fazer isso para N camadas do jeito que eu quiser. E aí a gente faz isso. Aqui a gente tem a função custo reescrita, e aí a gente tem a forma genérica, blá blá, para a camada interna está aqui. Bom, eu não vou entrar em detalhes nisso aqui, então, basicamente a gente tem o que aqui? Nós vamos ter isto aqui, como a regra para a camada de saída, e isso aqui para qualquer outra camada interna, de uma rede neural clássica. Bom, uma das consequências disso é que não adianta eu botar mais camadas intermediárias aqui, o resultado é o mesmo. Então, a capacidade de representação de uma rede backpropagation tradicional, com uma camada intermediária ou com 20 camadas intermediárias, é basicamente a mesma. A capacidade do que ela consegue representar vai depender o quê? Da quantidade de conexões e neurônios que eu tenho aqui no meio. Então eu posso fazer uma rede estreitinha, bem comprida, ou eu posso fazer uma rede com uma camada intermediária bem grande, e as duas são capazes de representar o mesmo problema. Pô, mas as redes convolucionais que a gente tem, elas são redes profundas. Por quê? Porque ali a gente está tratando esse assunto de um jeito diferente. Na rede backpropagation vai ser isso. Então, gente, essa é uma explicação sem formalismo matemático. Eu não quero confundir a cabeça de vocês, é só para vocês terem uma ideia. Então, a hora que eu estou falando de rede backpropagation, eu falo de redes onde faz sentido eu ter 3 camadas, entrada, uma intermediária e uma de saída. Não faz sentido eu ter mais que isso. Eu posso até botar mais, às vezes eu consigo representar o mesmo problema com 2 camadas menores no meio, ao invés de uma camada grandona, mas em princípio, não. Eu ainda tenho a desvantagem de que, à medida que eu vou criando uma rede mais profunda, o meu gradiente vai ficando cada vez menor, meu treinamento fica mais longo. Então, tipicamente, a gente trabalha com isto daqui. E isso aqui é bom para o quê? Para eu treinar uma função qualquer que me relacione entrada com saída. E eu sempre vou ter o quê? Um conjunto de dados na entrada e uma saída
de uma determinada forma, e aqui uma caixa preta que aprende a relacionar estas duas coisas. Então, como é que o treinamento vai funcionar na prática? Eu vou pular isso aqui rapidamente. Então, basicamente, o meu algoritmo é isso aqui. Eu vou inicializar os pesos, eu vou escolher um padrão qualquer Mi do meu conjunto de treinamento. Tá? Eu vou gerar os zetas na entrada, eu vou ter a minha saída desejada para treinar, que é o meu XI, e eu vou apresentar o padrão e vou propagar para frente usando simplesmente a minha regra de propagação, que ela é muito simples, tá? E aí, até que as saídas da rede sejam calculadas. Aí eu vou fazer o quê? Eu vou calcular os deltas para a camada de saída, quer dizer, os erros individuais, tá? E eu vou iterar pelas camadas anteriores, tá? Calculando o delta através da retropropagação desse erro, usando a minha fórmula geral aqui. Essa aqui é a fórmula para saída, essa é a fórmula geral para qualquer camada interna ou camada de entrada. Eu vou determinar a variação dos pesos e vou adaptar os pesos. E aí eu vou pegar o próximo padrão e fazer tudo de novo. Alternativamente, eu posso fazer por batches, por lotes. Eu apresento um conjunto de padrões, somo os meus erros que eu vou gerando, e aí eu dou uma passada de trás para frente e aplico a soma dos erros, fazendo a adaptação dos pesos de uma vez só. Tá? Então são duas maneiras da gente tratar isso. A primeira a gente chama de backpropagation determinístico, porque eu apresento um padrão, eu calculo o que a rede aprendeu e por aí vai. A outra a gente vai chamar de backpropagation estocástico, eu trabalho com um monte de padrões, calculo um erro grandão, aplico tudo de uma vez, vou de novo e por aí eu vou fazendo. Tá? Então, as duas coisas funcionam, as duas coisas têm vantagens e desvantagens. Tá? Se eu trabalho em lotes, eu posso pegar uma taxa de aprendizado maior. Tá? Eu vou ter todo o erro junto e vou aplicar de uma vez. Se eu vou jogando os padrões um a um e vou adaptando a rede a cada vez, tá? Para que a rede não fique sensível à ordem dos padrões que eu apresento, eu trabalho com uma taxa de aprendizado pequena, tá? E eu mudo a ordem dos padrões a cada época. Se eu trabalho com eles em lote, eu não preciso randomizar a minha ordem de padrões, porque eu trabalho com o meu erro global e aplico de uma vez. Tá? Mas, basicamente, essa é a ideia. Então, isso, no início da década de 1990, gerou uma revolução, porque todo mundo começou a usar backpropagation para tudo, mesmo para coisas completamente desnecessárias. Tá? E, logo, as pessoas... Aqui a gente vê uma rede, isso aqui é de um simulador de redes neurais. Tá? Algumas coisas são difíceis da gente aprender. Aqui nós temos um exemplo de algo difícil. Tá? O problema da espiral dupla é um problema difícil. Eu tenho, se eu não me engano, um exemplo aqui, também em JavaScript. Por que... deixe-me ver. Cadê o Moodle? Este aqui. Isso aqui é um simulador também mostrando a biblioteca TensorFlow para JavaScript. E você pode aqui treinar qualquer coisa. Aqui nós temos um exemplo. Isso aqui não é uma espiral dupla. Eu vou pegar a espiral dupla que está aqui. E eu vou tentar fazer isso aprender. Tá? Então aqui a gente vê o erro de treinamento, o erro de teste. E você vê aqui, a gente chama de superfície de decisão. O que é a superfície de decisão? Um ponto aleatório jogado aqui em qualquer lugar é classificado como o quê? E você vê que a coisa ocorre muito devagar, e a gente está vendo uma divergência aqui entre o erro de teste e o erro de treinamento. Tá? Então,
com 4 neurônios na camada interna, isso aqui, por exemplo, é um problema que uma rede dessas não consegue aprender de um jeito decente. Tá? Aqui a gente vê agora está começando a haver uma adaptação, agora a rede começou a flutuar. Tá? Normalmente, quando acontece esse tipo de coisa aqui, você perdeu a esperança, a rede não vai mais aprender muita coisa, ela está oscilando. Né? Então, a gente pode parar isso aqui, redefinir isto como tendo mais neurônios, 8, e vamos tentar fazer a mesma coisa de novo, para ver se com 8 neurônios, quem sabe, eu consigo fazer com que essa espiral dupla aprenda. Observem que o problema da espiral dupla é um problema que, se eu usar KNN, ele é muito fácil de resolver. Tá? Com uma rede neural backpropagation, ele é um problema difícil de ser aprendido. Tá? Então, foi o que eu falei para vocês. Tá? No início da década de 90, todo mundo começou a usar backpropagation para tudo, mesmo para problemas como esse, que com uma coisa muito mais simples, como KNN, você resolve trivialmente. Tá? Um algoritmo de KNN aprende isso aqui numa fração de segundo. Aqui você precisa... Eu lembro que uma vez eu rodei um negócio desses até terminar para alunos meus, mas já faz tempo, na disciplina de reconhecimento de padrões. Eu não me lembro que máquina que eu tinha na época, levou umas 24 horas para conseguir treinar decentemente uma rede backpropagation. Hoje em dia a gente tem máquinas mais rápidas, mesmo de eu estando usando JavaScript. Você vê aqui, ele vai adaptando com 8 neurônios aqui, ele já consegue adaptar as superfícies de decisão. Você vê aqui uma área inteira do azul errado. Tá? Você vê aqui ainda vários amarelos. Esse aqui está numa área indecisa. Tá? Se eu deixar isso aqui treinando o tempo que chega, você vê que ele está numa descida constante do gradiente, com alguns soluços no meio do caminho. Tá? Ele provavelmente, com 8 neurônios na camada intermediária, ele vai conseguir aprender esse negócio depois de um bocado de tempo. Tá? Se a gente botar mais neurônios, a rede aprende. Vamos fazer um experimento aqui. Opa! Não, 8 é o limite. Tá? Eu teria que botar mais uma camada intermediária. Vamos fazer uma camada de 8 também aqui. Tá? Eventualmente a gente consegue fazer isso aprender. Tá? Então isso aqui é um simulador, vocês podem usar, executar em casa. Tem 4 conjuntos de dados tradicionais aqui da área de estatística multivariada. Tá? E vocês podem ver o que a rede aprende, o que não. Ó, com uma camada a mais aqui ficou mais fácil. Supostamente, se eu tivesse feito esta camada com mais neurônios, eu teria o mesmo resultado. Tá? O simulador aqui é que não me permite trabalhar com isso dessa maneira. Tá? Aqui agora está tendo uns soluços aqui, você vê que estão saltos onde o erro sobe, mas você vê a curva de treino e a curva de teste aqui andando bem juntas, isso é um bom sinal. Agora aqui a gente já vê alguma diferença, mas provavelmente isso daqui vai aprender esse conjunto de dados. Tá? Mas então assim, o facit disso daqui é nem todo conjunto de dados é ideal para ser aprendido por esse tipo de rede neural. Tem coisa que acaba sendo aprendida, mas é muito difícil de aprender, demora muito tempo, demanda muito processamento e tem jeito mais simples de fazer. Tá? Porque a gente está chegando lá. Vai chegar. Tá? Com 16 neurônios internos, esse negócio vai, em algum momento, conseguir aprender isso, mesmo que não aprenda de uma forma tão perfeita. O link está no Moodle, vocês podem executar isso aqui à vontade, em casa, não tem que instalar nada, é tudo JavaScript. A primeira vez que vocês rodarem, ele vai ter que carregar o TensorFlow para JavaScript, demora um tempo, mas depois vocês podem rodar esse e um monte de outros simuladores sem problemas. Tá? Bom, vamos parar isso aqui, porque está comendo todo o processador aqui do... Maravilha, me perdi. Oh, peraí.
temos. Tá. Então isso aqui é um exemplo de uma rede que aprendeu usando um outro simulador. Foi essa rede que eu deixei rodando aí muitas horas, mas era um computador mais antigo. Né? Em algum momento ela conseguiu aprender. Aqui a gente tem a comparação de 3 curvas de aprendizado, de 3 redes diferentes que usei para isso. 35 mil épocas. É no Chorus. 35 mil épocas. Não é CNN, mas é uma coisa. Tá? 35 mil épocas. É um bocado de tempo para finalmente aprender. Para uma coisa que leva mais ou menos 300 milissegundos se você implementar um KNN para fazer a mesma coisa. Tá? Então, não é uma boa ideia. Tá? Aqui a gente tem mais uns exemplos. Aqui uma outra rede, essa aqui travou e tal. Então, aqui um outro exemplo de uma... Eu não me lembro quantos neurônios eu usei aqui, mas aqui em 50 mil épocas eu parei. Tá? Então, o que uma rede neural supostamente faz? Ela é um processo de descida em gradiente. Então, é um processo iterativo onde a gente vai tentando encontrar, numa paisagem dada por todos os valores possíveis do erro, um local lá embaixo, aonde eu tenho o menor erro possível. Chama descida em gradiente porque a cada adaptação dos meus pesos, eu vou adaptar a rede na direção aonde eu vou encontrar o máximo de diminuição do meu erro. Tá? Isso tem seus problemas, porque se a minha paisagem de erro tem essa cara, eu posso travar num lugar aqui, quando na verdade o meu menor erro está aqui. Tá? Aqui já fica fácil, né? Eu só tenho um platô enorme, depois um buraco. Para a gente passar rápido por platôs assim, existe uma coisa chamada momento no treinamento, aonde quando eu vejo que a minha diminuição do erro é pequena, eu começo a dar passadas grandes no meu treinamento. Quando eu vejo que a diminuição do erro é rápida, eu tento dar passadas menores para evitar, por exemplo, tá, eu travar numa coisa assim. Né? O ideal aqui é pular por cima e cair aqui, nem sempre dá. Quanto mais parâmetros a minha rede neural tiver, mais difícil é eu cair num buraco assim. Esses buracos desse tipo são típicos dessas redes neurais antigas, da década de 1990, onde a gente tinha poucos parâmetros. Né? Bom, deu para dar uma refrescada em quem já viu rede neural faz tempo? Para quem nunca viu rede neural, deu para pegar a ideia geral? Então vamos sair daqui.